Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. E eu sou o Marcelo. O cara que tá aqui hoje é grandão, hein? É brabo. Tá no mercado digital só há 6 anos, já faturou mais de 40 milhões de reais e vai dar uma aula aqui sobre estratégia digital e copy. Com vocês, Paulo Lacerda. Bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, agradecer o convite de vocês aí, agradecer a experiência que está sendo excelente desde quando a gente chegou, né? E agora gravar o podcast. Legal, vamos lá. A gente já acompanhava um pouco... Sorry. Pra trazer um pouco... Não, mas pra trazer muito, né? Mas o que eu queria dizer é que a gente já acompanhava o seu trabalho, a gente achava top. A gente falou, imagina ter o Paulo aqui pra bater um papo legal, cabeça. Então, legal. Prazer ter você aqui. E logo de cara, como é de costume aqui no KiwiCast, Paulo, de primeira. Já tá no mercado digital há 6 anos, né? Tanto como estrategista quanto copy, né? Vai se aperfeiçoando. Sim. Todo copywriter precisa ser bom em estratégia? E será que todo estrategista precisa saber copywriting? Não. Até porque, assim, em tese, para você ser um estrategista digital, provavelmente você vai ter que passar por muitas áreas dentro do digital. Então, é muito difícil que uma pessoa que não tenha tido contato com a área ainda, ela já comece de cara querendo ser um estrategista. Ela pode, não tem problema. Mas faz mais sentido que ela tenha alguma experiência antes. Por que eu acredito que não dá para necessariamente você... dá para você começar como copy, mas não dá para começar como estrategista. Porque o estrategista, ele vai ter que entender de todas as áreas. Só que o copy, ele vai ter que entender todo o processo de comunicação do que ele vai fazer. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um lançamento, o cara que é o estrategista digital, ele vai saber de tudo que acontece no lançamento. Já o cara que vai trabalhar com a copy, ele vai trabalhar somente com a parte de comunicação, né? Então, a parte de conversão, principalmente. Então, assim, eu acredito que dá para o cara começar sendo copy de cara, pegar experiência e tudo mais, mas não como estrategista. Ele vai precisar de experiência para isso, na minha opinião, claro. Porque, por exemplo, no meu caso, eu demorei muito tempo para começar a ter perspectiva de que eu, de fato, poderia ser um estrategista. Você começou como copy? Exatamente. Não, comecei primeiro como editor de vídeo. Foi a primeira coisa que eu fiz lá no comecinho do digital. E eu passei por várias áreas. Depois de, tipo assim, que eu já tinha 3 anos, que eu fui entender que eu poderia, de fato, ser um estrategista, porque eu já tinha feito muitos lançamentos e eu sabia de todas as áreas para fazer um lançamento ou para colocar um produto online, serviço. Então, aí fazia sentido para mim dedicar somente à parte de estratégia. E copy ele ser copy é entender de comportamento humano também, né? Exato. Não é só criar textos persuasivos. Exato. É porque, assim, na verdade, o que acontece? Qual que é a premissa de um copy? A premissa do copywriter é fazer com que as pessoas tomem uma ação ou estejam muito próximas de tomar ela, né? Aproximar ela daquela ação que você busca. O pessoal fala que não existe copy sem CTA, que é Call to Action, que é chamada para ação. Eu não digo que essa frase é uma verdade, tá? Eu acredito que muitas vezes o processo para fazer a pessoa tomar uma decisão para alguma coisa, ele não vai ser direto. Ele não vai ser, vou chegar hoje, vou te expor uma ideia, vou te persuadir de algum modo e vou fazer um convite para você fazer alguma coisa. Compra um produto, compra um serviço. Eu acredito que isso muitas vezes ele é gradativo, né? Eu fico brincando que depois que você começa a ter experiência, você entende que o processo de persuasão e influência, que é o que a gente faz sendo copywriter, ele é um processo, na maioria das vezes, homeopático. Então, a gente faz meio que doses homeopáticas de persuasão. Por que a gente roda remarketing? Remarketing é fazer uma pessoa ser exposta a um marketing que já foi anteriormente exposto. Por que a gente faz isso? Porque no primeiro momento, às vezes, eu só estou querendo aumentar a consciência da pessoa para uma coisa X, né? E o que é consciência? Consciência é a capacidade que uma pessoa tem de observar, de ter um estado mental para alguma coisa. Então, eu vou dar um exemplo. Digamos que você venda um produto, um remédio, que é para osteoporose. Você tem 2 cenários. O primeiro cenário é de uma pessoa que não sabe o que é osteoporose, ela nunca ouviu falar, ela não entende que tipo de dor que é. E você tem o cenário, por exemplo, da pessoa que já tem osteoporose. Então, são 2 públicos que têm nível de consciência sobre uma coisa diferente. Então, a minha abordagem para esses públicos tem que ser diferente. E assim, se você tem um público que já tem consciência de uma dor que ele tem, de alguma coisa que ele precisa sanar, a gente chama de público quente, que é o público que está mais propenso a tomar uma ação. Agora, se você tem um público que não sabe que tem essa dor, então não faz sentido eu chegar oferecendo um produto para ele. Então, muitas vezes, não vai ter uma call to action imediata. Eu primeiro tenho que criar um ambiente na mente dele
onde eu mostre para ele que ele pode ter aquele problema no futuro, para depois querer vender aquilo para ele. Mesmo que ele não tenha osteoporose, eu posso vender um produto para uma pessoa que quer prevenir, por exemplo. Exatamente. Entende? Então, assim, esse processo de comportamento, de persuasão, ele muitas vezes você tem que entender para quem você está falando. Porque isso muda tudo, muda toda a minha estratégia por trás disso. Então, quando a gente estava comentando agora há pouco sobre ser estrategista ou copywriter, acaba que, em termos de análise de público, o copywriter ele acaba sendo um pouco estrategista, certo? Porque ele vai ter que adaptar a comunicação dele, então ele tem que pensar em níveis estratégicos, certo? Principalmente dependendo do objetivo que ele quer alcançar, Exato, né? exatamente. Legal. Indo para o mundo de copy, né? Ontem a gente estava batendo papo e você falou do poder da imprevisibilidade para potencializar narrativas. Isso. Você podia explicar para a galera um pouco sobre isso? Tá. Bom, ninguém gosta de vendedores. Isso é um fato irrefutável. Quando a gente entra numa loja, o vendedor quer ajudar, muitas vezes a gente fica incomodado. Então, o processo de comunicação e o processo de influência e persuasão, ele tem que ser o mais indireto possível. Ele tem que ser... se você mostra imediatamente que você quer vender alguma coisa, é ruim. Por que ser imprevisível é bom? Porque ninguém gosta de previsibilidade. As coisas que envolvem previsibilidade para nós são tediosas, são ruins. No processo de persuasão, se imediatamente a pessoa entende que ela vai ser exposta a alguma oferta de algum produto, muitas vezes ela evade. Para de ver aquele anúncio, ou ela sai da página, ou ela sai do vídeo de vendas, caso ela esteja no vídeo de vendas. Então, essa imprevisibilidade nesse contexto é importante porque aí a pessoa ela não percebe que ela está sendo influenciada a alguma coisa. É meio que, eu já estou te levando para algum lugar, mas você não está percebendo isso. E é legal comentar isso porque dentro da copy, e se a gente for analisar contextos históricos, os maiores líderes eles utilizavam muito de metáforas. Por que as metáforas são importantes? Porque as metáforas são uma maneira indireta de dizer algo que você quer dizer. Sim. Verdade. Entende? Então, grandes líderes, quando eles vão fazer discursos, eles muitas vezes fazem metáforas, colocam metáforas, porque é uma maneira de dizer para a pessoa que já aconteceu alguma coisa que ele quer que ela entenda. E a metáfora ela é mais interessante ainda, porque eu não estou dizendo exatamente isso, é você que está tirando a interpretação. Sabe? Então, eu até comento muito que Jesus Cristo foi uma grande referência e tirando todo o conceito de religião, analisando a figura que ele foi um cara esperto porque ele usou muita metáfora. Você pega, tem um monte de parábola nas histórias dele. E o cara foi um gênio, tanto que até hoje as pessoas tiram múltiplas interpretações de uma mesma história que ele conta. Sim. Dentro do copy, a gente também usa storytelling, né? Que storytelling, na verdade, é contar uma história. Então, a capacidade de contar uma história é um storytelling. Justamente para poder trazer essa metáfora para o campo, para a pessoa muitas vezes se imaginar na situação ou tirar o aprendizado daquela situação com base na interpretação dela, certo? Porque quando eu falo uma coisa só da minha história, eu tô pegando da minha história, beleza. Só que quando eu tô contando uma história, muda tudo. A imagem que a pessoa tem é outra. E a ideia do storytelling, pelo menos dentro do processo de comunicação e persuasão, é fazer com que a pessoa se sinta naquela história. Porque processo de venda envolve transformação. Eu acredito que muita gente que vem aqui no podcast tenha dito isso, né? Sim. Vender transformação para a pessoa. Só que para você vender transformação para ela, existem dois caminhos. Você mostra para ela e o segundo você faz ela imaginar. Então, mostrar para ela, normalmente a gente mostra com lifestyle, fotos, viagens, stories em locais legais. E ou você faz ela ter a experiência de se imaginar ali. Né? Em texto escrito a gente faz muito isso. Talvez no final do ano você vai poder tomar um vinho chileno. E o quanto... É legal dizer, pegando o gancho que você está dizendo, que o quanto mais detalhes você coloca na descrição, melhor. Porque daí aumenta o nível de imaginação dela, né? Exatamente. Eu sempre comento pra gente tentar encontrar os padrões. E a gente pega livros... Por exemplo, que ficaram muito famosos, Harry Potter, esses livros de personagens assim, todos esses livros têm um padrão. É legal, muito legal falar isso. Inclusive a história de Jesus segue um padrão contado, de história contada. Tem um livro que chama O Herói de Mil Faces. E nesse livro, o autor, me fala o nome dele agora, Joseph Campbell, lembrei. Ele conta que existe um mito, uma maneira de contar histórias que é utilizada para grandes histórias no decorrer da humanidade. Essa a gente chama de jornada do herói. A jornada do herói ela tem alguns passos, se eu não me engano são 12 passos. E quando a gente pega essas principais histórias que
arrastaram multidões, todas elas têm essa mesma sequência de passos. Então pega Katniss Everdeen dos Jogos Vorazes, o Harry Potter, Frodo do Senhor dos Anéis. A história, ela tem a narrativa dela, mas ela sempre tem os mesmos passos. Sim. E a gente tenta transportar isso também dentro do processo de persuasão. Por exemplo, tem um desses passos é o status quo. O personagem, ele vive uma vida, e ele é uma vida comum, uma vida rotineira, isso que a gente chama de status quo, e ele recebe, aí depois tem um segundo passo, que é o convite para aventura. Uhum. E aí ele recebe um convite para fazer alguma coisa. E é interessante que a gente faz exatamente isso dentro do marketing digital. As pessoas que estão nos acompanhando, elas têm o status quo da vida delas, e a gente está oferecendo um convite para elas. E aí também dentro da jornada do herói tem um momento do fracasso, que é a hora que a pessoa sofre alguma coisa muito ruim, que acontece alguma coisa muito ruim. Na história de Jesus, Sim. ele foi crucificado. E aí depois tem o momento da ascensão. A história de Jesus foi a ressurreição. Nas histórias do Harry Potter e qualquer outra história contada, também acontece exatamente a mesma sequência. Então tudo tem um padrão, inclusive dentro das histórias que são contadas para as pessoas. Cara, isso é muito interessante, porque na hora de você vender um produto, então, se você... Me diz você, como copywriter, é mais fácil identificar assim, sei lá, vou vender um produto no nicho de emagrecimento. É mais fácil identificar, tipo, que história eu vou contar pensando que ele vai sofrer, depois ele vai encontrar uma solução, vai se transformar e depois, sabe? É legal pensar nisso antes de escrever uma narrativa para fazer a pessoa tomar uma ação? Não só como é extremamente importante. Para isso a gente faz o que a gente chama de pesquisa de público-alvo. Por que é muito importante fazer isso? Alguns anos atrás, deixa eu ver, tem uns 2 anos atrás, eu fui escrever uma copy para um produto para pessoas pararem de fumar. E qual que é o objetivo do storytelling? O objetivo do storytelling é gerar uma conexão que faça a pessoa se imaginar. Ou então que ela olha para a história e pensa, poxa, ela passou a mesma coisa que eu. Porque quando a pessoa pensa isso, ela está muito mais propensa a te ouvir. Afinal, tem uma pessoa passando pela mesma dificuldade que você e ela superou essa dificuldade, você vai querer saber o que ela fez para superar. E aí o que eu fiz? Eu falei, eu não fumo. Nunca fumei. Não faço a menor ideia do que um fumante passa. Eu sei de algumas coisas que todo mundo sabe. É um padrão. Às vezes tem dificuldade respiratória, às vezes não consegue fazer um exercício. Isso é o básico. Isso é a minha experiência sobre o que eu sei sobre aquele assunto. Não é sobre mim. É sobre a pessoa que passa aquela dor. Então eu fui atrás de amigos, de pessoas que eu conhecia que fumavam. E aí, me fala de algumas coisas que acontecem no seu dia a dia. Quando que dá vontade de fumar? Me dá vontade de fumar quando eu acabo de almoçar. Aí eu tento fazer o quê? Eu tento tomar um cafezinho pra ver se passa vontade. Eu tento comer um chiclete. E aí, o que eu fiz? Eu conversei com essas pessoas e eu observei que todas elas já tentaram fazer as mesmas coisas e não conseguiram resolver. Porém, elas já tentaram ou conhecem alguém que tentou. Essa informação, para mim, é extremamente valiosa para colocar numa copy, porque essa é a informação que eu sei que vai conectar com o maior número de pessoas possível. Então, quando a gente vai escrever copy para um produto, e eu gosto de falar muito sobre isso, você tem que fugir de suposições. Você tem que fugir de achismo. E a maneira de fugir do achismo é indo ver com quem passa por aquela dor. Pesquisa de mercado mesmo. Pesquisa de mercado. E a galera acha que tem que fazer uma coisa muito elaborada. Você não tem, cara. Troca uma ideia com seus amigos, você vai descobrir coisas que você nunca imaginava na sua vida. Sim. Eu não sabia que a galera ia tomar café pra tirar vontade. E eu escrevi isso na copy. E é muito legal, porque depois você vê a galera falando, eu também já tentei fazer isso, já tentei tomar café pra tirar a vontade de fumar, eu já tentei comer um chiclete. E a ideia é exatamente essa mesmo. A ideia é a pessoa cair no vídeo e ela, poxa, me identifico. Vou ouvir mais sobre essa pessoa. Certo? Legal que quando a pessoa vai se identificando, cada ponto de identificação ali, ela vai ficando mais quente, né? Mais próxima de comprar de você, exatamente. O pessoal brinca muito que assim, quando você vai começar um negócio, os últimos que vão te apoiar são seus familiares e amigos, né? Não vão comprar de você nem nada. Só que é interessante, porque no processo de persuasão, em primeira instância, você tem que fazer a pessoa virar seu amigo. Né? Então, porque é muito mais fácil de você vender para alguém que já criou um laço de confiança com você, porque venda envolve algum tipo de confiança. Né? Às vezes tem algumas vendas que elas acontecem de uma forma muito rápida, ok, mas no geral você vai ter que criar esse ambiente de conforto para a pessoa, onde ela olha e pensa assim, poxa, ele tá querendo me ajudar, não é só vender, sabe? E eu comento isso muito porque
Porque muita gente entra em áreas que vão dar dinheiro, que podem dar dinheiro, como é a área do mercado digital, e as pessoas pensam somente em termos de dinheiro. Por isso que acaba não indo para lugar nenhum. Porque tem que ter o a mais, você vai ganhar dinheiro, legal. Só que você vai deitar a cabeça no travesseiro tranquilo pensando que você ajudou alguém? Porque é Sim. isso no fim das contas, é uma troca, sabe? Olha, uma dúvida que eu tenho, que ontem quando você tocou esse ponto da imprevisibilidade, isso ficou em minha cabeça e ficou na da Carol Sim, também. eu falei pra ele. Isso é verdade, porque vamos supor, você tem ali um expert, ele tá ali, você já sabe o que esperar nos stories, no feed, então a chance de esfriar é mais alta. Exato. Só que todo expert, todo produto que a gente vai vender, ele tem uma big idea, uma ideia central que a gente precisa respeitar para que ele siga. Só que como é que você consegue ser imprevisível sem quebrar a ideia central? O protocolo, né? Essa pergunta é muito boa. Thank you. Bom, dentro da copy, a imprevisibilidade é chamada de quebra de padrão. E a quebra de padrão, ela é literalmente sair de algo que já acontece rotineiramente. Por que eu comento muito que as pessoas têm que conhecer mais os próprios seguidores, o que eles falam? Porque os próprios seguidores, eles são mestres em detectar padrões. Sim. Então, se eles estão falando a mesma coisa sempre, significa que tá faltando uma coisinha ali. O processo de persuasão, ele não tem uma regra definida, que tipo, porra, tem que ter passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, não tem que ter isso. Muitas vezes você consegue ser mais maleável em cada passo, de acordo com o que você faz, sem perder a magia da coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Na indústria do cinema, por exemplo, muitos anos fez as histórias que eram contadas sempre de uma mesma forma, seguindo uma mesma linha. E aí teve uma época, eu não lembro qual filme que foi, que eles fizeram o seguinte, a primeira cena do filme era a cena final. E aí você chegava no filme, olhava a cena, e aí a cena saía e entrava uma outra cena que não tinha nada a ver. Você olhava pra aquilo e ficava, tá, mas e aquela cena antes? Ele inverteu a ordem do processo e deixou uma pulga atrás da orelha na cabeça da pessoa. Então, essa pergunta assim, como ser imprevisível, ela vai de um próprio entendimento seu, do que o seu público tá observando, do que ele tá te dizendo. E aí, obviamente, você tem que ser um pouco criativo. Sim. Sobre criatividade, inclusive, o pessoal sempre comentou comigo assim, você é muito criativo. E muita gente acha que criatividade é um dom. E eu acredito de verdade que para você ser um bom contador de histórias, e um copywriter é, em primeira instância, um bom contador de histórias, ele tem que ser criativo. Só que o ser humano nasce criativo. As crianças fazem coisas que não fazem muito sentido. Você pede para elas pintarem um sol, elas pintam de azul. Sim. E aí o que os adultos fazem? Pô, mas sol não é azul, sol é amarelo. Tá, mas ela tá usando a criatividade dela. Então, nós nascemos criativos e o mundo impede que sejamos porque o mundo tem as próprias regras. Né? Esses dias eu vi uma imagem, tava escrito, era uma prova e estava escrito assim, faça um breve resumo da Segunda Guerra Mundial. E aí um rapaz respondeu assim, bum, pá, granada, tiro, tá. A resposta dele tá correta. Sim. Só não era a resposta que a professora esperava. Exato. Ele foi criativo. Eu pedi um resumo da Segunda Guerra Mundial. Foi tiro, porrada e bomba. Então, assim, ele deu uma resposta que era válida, mas que o sistema faz ele pensar que não é. E muito a pessoa legal. Criativa, ela tem que ter esse ambiente mental de que muitas vezes as ideias que ela tem, apesar de serem mirabolantes, ou não fazerem tanto sentido, ou forem contra o sistema, elas são muito importantes. Porque se você se encaixota, você fica igual a todo mundo. E aí você não consegue depois quebrar o padrão. Né? Exatamente. Você não tem a liberdade criativa para poder quebrar o padrão do jeito que você... Não faz sentido, mas quebrei o padrão aqui. E exatamente, muitas vezes o processo de quebra de padrão, ele não faz sentido. Ele é justamente para não fazer sentido no primeiro momento. Exatamente o oposto. Ele tem que fazer sentido depois. Então, respondendo a pergunta em questão de imprevisibilidade, eu acho que é isso. Eu acredito que tem a ver um pouco mais com você entender a sua audiência, o que eles estão falando, pensar em como surpreendê-los de uma forma que vá contra o que eles imaginam. Pô, eu achava que ele era assim. Não, ele é totalmente diferente, tomando cuidado, é claro. E dar asas à criatividade mesmo, né? O Murilo Gun, que é um cara que eu sigo muito. Nossa, eu também. Especialista em criatividade. Especialista em criatividade. Muito bom, aprendi demais com ele já. Ele fala uma coisa muito legal. Ele usa um neologismo. Né? Neologismo, para quem não sabe, é uma palavra que não está catalogada no dicionário, mas as pessoas usam. Ele usa uma palavra que chama combinatividade. E combinatividade é você usar referências que você tem
para ter ideias. Se você pega, por exemplo, a minha frase no WhatsApp, a frase é give me a problem and I will give you the solution. Me dê um problema e eu vou te dar uma solução. E aí muita gente fala assim, pô, por que você gosta de resolver problemas? Porque os problemas dos outros podem ser problemas meus. Né? Não quer dizer que eles serão, mas isso me dá bagagem, me dá capacidade de, pô, eu resolvi esse problema aqui, lá ali no futuro eu posso usar uma solução desse problema para outro problema, certo? Então, para um copywriter, isso é extremamente importante, ter essa capacidade de ser criativo, tendo múltiplas áreas de conhecimento e múltiplos interesses. Tem que sempre ficar aumentando o repertório, né? Aumento de repertório. Porque eu ia até te perguntar, como é que vende sem vender? Você precisa ter criatividade para poder ir quebrando o padrão, para poder introduzir, fazer a pessoa tomar uma ação que ela nem sabe, tipo, que ela não entenda que aquilo é uma venda. Que é importante para ela, muitas vezes. E aí isso depende de criar relacionamento. Uhum. Perfeito. Pode go ahead. A mesa é sua. E o processo de persuasão, eu vou dar exemplo dessa garrafa aqui. Boa. Vou colocar aqui pra galera ver, ó. Tá. A garrafa tá pela metade. Muitas vezes a ideia do copywriter, acho que dá pra ver aqui. Dá ali pra ver ali. Aqui, ó. Tá dando pra ver? Tá na metade aí, vocês viram. Beleza. Muitas vezes o processo de persuasão não é falar uma coisa que pra pessoa é inimaginável. É muitas vezes mudar a visão dela sobre uma coisa. Vou dar um exemplo. Se eu pegar qualquer pessoa e perguntar, ela vai olhar para essa garrafa e vai falar, essa garrafa tem metade de água. Só que eu tenho 2 pontos de visão sobre esse mesmo objeto. Eu posso falar que ele tá meio vazio, ou eu posso falar que ele tá meio cheio. E é o mesmo objeto, sabe? Então, muitas vezes o copywriter ele só vai ter que mudar esse shift na cabeça da pessoa. Passar ela de uma pessoa pessimista, que é meio vazio, para uma pessoa otimista, que é meio cheio. E faz toda a diferença do mundo no processo de persuasão, você mudar esse ângulo de visão da pessoa. Muitas vezes é só isso. Muitas vezes é só ela tem tantas objeções para uma área porque ela está acostumada a ter uma visão pessimista sobre aquilo. Você só vai ter que trocar para a visão otimista. Mesmo que seja a mesma coisa. Mesmo que seja só uma água pela metade. Nossa, pareceu super fácil agora. Só que não é. Uma coisa que eu sinto que tá... Quando você falou assim, a gente pra quebrar o padrão, você precisa ir contra o sistema, porque o sistema te incentiva a ir pra outro lado. E ontem a gente tava falando sobre isso, a gente tava vendo um negócio de teoria da conspiração. E aí o cara ele falava assim, por que as pessoas não querem acreditar que 0,1% da população, que aquela galera da elite não controla as pessoas? Aí uma das argumentações que ele deu era que era mais ou menos assim, hoje a gente cresce numa escola que você fica ali 13, 15 anos te ensinando a pensar de um jeito. Exato. E aí você vai pra faculdade, que é onde supostamente você vai poder desenvolver algo, e quando você vai gerar a sua tese, o seu TCC, você tem de utilizar de referências de pessoas que já pensaram pra explicar o que você tá pensando. Aí você não tem um trabalho. Exato. Você não desenvolve pensamento, você reproduz pensamento. O professor, ele não quer te dar um espaço pra você discutir o que ele tá falando, ele quer que você seja um papagaio dele, que você repita o que já tá escrito. Então nós não somos ensinados a pensar criticamente, nós somos ensinados a reproduzir pensamentos já feitos. Exato. E isso é o que o copywriter consegue quebrar, né? Ele consegue não só, como é que eu posso dizer, fazer o que o pessoal já acredita, mas ele consegue ir além, quebrar um padrão, pensar diferente, o que é que faz a pessoa se conectar. Porque qualquer quebra de padrão hoje, em uma sociedade que todo mundo pensa igual, chama atenção. Exato. Exatamente. Quando a gente começou a fazer marketing, para quem não conhece, eu sou sócio de uma das maiores referências do marketing digital hoje, Thiago Finch. Thiago Finch. Isso, exato. Quando a gente começou no marketing, a gente sempre pensava muito nisso. Porque assim, ele começou no final de 2015 e eu no começo de 2016. E de lá pra cá, uma coisa que eu sempre observei é que o mercado sofre mudanças. Vou dar um exemplo aqui. Eu tô sempre estudando, sempre analisando o que tá acontecendo com o mercado. Alguns anos atrás, a rede social mais forte era o Orkut. Aí depois passou a ser o Facebook. Aí depois passou a ser o Instagram. Aí agora pode ser que seja o TikTok. Então a gente está sempre observando esse movimento de mudança no mercado. E a gente precisa se adaptar, a gente precisa mudar o processo de comunicação. Eu estava até comentando com um pessoal de alguns masterminds nossos recentemente. Eles estavam falando assim, pô, eu faço um anúncio no TikTok e não funciona muito bem. E eu faço no Instagram e funciona bem pra caramba. Só que a maneira como a mídia é entregue e como o consumo é feito dentro do TikTok é diferente no Instagram. Assim como era no Orkut, assim como era no Facebook, assim como está sendo no YouTube hoje.
Então, uma coisa que define muito se a pessoa vai continuar performando no mercado ou não é essa capacidade de adaptação e análise de padrões dela. Quando eu comecei, por exemplo, era muito comum você entrar num blog ou num site e o site está lotado de banner. Vocês devem lembrar disso. Lota banner para tudo quanto é canto. Hoje em dia já não tem. E aí, por que isso aconteceu? Alguns cientistas começaram a observar, já era a galera do marketing, na verdade, eles começaram a observar que antes o número de cliques nesses banners era muito alto, e aí ele começou a decair durante o tempo. E eles foram falar, tá, o que está acontecendo aqui? Por que isso parou de funcionar? E eles deram um nome para esse efeito de cegueira dos banners. O que acontece? Quando o ser humano sempre vê a mesma coisa, igual, e ela descobre o que tem por trás daquilo, ela passa a ignorar. Então, por que os banners pararam de funcionar? Porque o público da internet sabia para que serviam os banners. Então eles entravam... Eu me lembro de momentos de eu entrar na página e nem olhar para os banners. É como se eu tivesse literalmente cego. Talvez você se lembre de algum momento disso também. Então parou de funcionar justamente por isso, porque a gente já sabia o que tinha ali. Inclusive isso casa com o que a gente falou agora sobre esse processo de imprevisibilidade, porque quando começa a ter previsibilidade, a gente passa a ignorar. Certo? Então, é uma coisa que eu vejo acontecer hoje no marketing digital, é muito isso, as pessoas sempre fazendo as mesmas coisas. E se você tá atingindo a mesma fatia de público, que é a fatia de público que a galera quer ganhar dinheiro, uma hora eles vão ficar vacinados. Sim. Então tem que mudar a estratégia, tem que mudar o comportamento, tem que mudar o que a gente faz justamente por causa disso. Às vezes, porque a galera vai começar a ficar cega, vai começar a ignorar algumas coisas. Pô, já sei o que é isso aqui, não vou fazer mais. E a gente tem que antever isso, porque se você demora demais para você mudar seu comportamento, você fica para trás. Muitas vezes você sai. O que eu vi acontecer durante 6 anos foram pessoas que começaram seguindo uma determinada linha, e a linha funcionou, vendeu pra caramba, um determinado nicho e tudo mais, e ela insistiu em continuar fazendo a mesma coisa e parou de funcionar. A gente tem vários casos disso, o pessoal sempre comenta muito da Kodak, né? Que demorou demais para querer se adaptar às câmeras digitais e foi ficando para trás. Locadoras também. Então, assim, a gente vê essas coisas entrando em extinção porque as pessoas mudam, o comportamento delas mudam, vão chegando outras tecnologias e o que antes funcionava muito bem para de funcionar. Hoje, pegando um gancho aí no que você está falando sobre comportamento, é possível também que o estrategista, tanto o estrategista como o copywriter, eles tendem a pensar em como funciona o comportamento humano. Sim. Né? E eu queria saber de você, qual que é o processo, você que já foi só copy e agora é estrategista e sabe de todos os processos, qual que é o processo de tomada de decisão do ser humano? Tá, vou falar já. Ai, peraí. Ó, o cérebro, tem uma teoria que eu gosto muito que chama teoria do cérebro trino. É de um cara que tem um nome muito bonito, que chama Paul. Paulo, né? E ele tem uma teoria que é o seguinte, o cérebro é dividido em três partes, digamos assim. Que é o córtex, que é o neocórtex, que seria essa parte da frente, parte frontal aqui, até um pouco da parte de cima. É o sistema límbico, que é uma parte que fica mais ou menos no meio do cérebro, e o sistema reptiliano, que fica na parte de baixo. Essas 3 partes, elas têm uma ação fundamental, um objetivo principal. O objetivo do neocórtex, e inclusive a parte do nosso cérebro que nos difere dos animais, é racionalizar. Então, trazer razão para as coisas. Então, planejar, fazer contas matemáticas, traçar metas, objetivos, é o seu neocórtex que está responsável por fazer isso. Tem o sistema límbico, que seria basicamente o sistema que cuida das suas emoções. E tem o sistema reptiliano, que é basicamente o sistema que cuida dos seus instintos. Quando uma pessoa vai tomar uma decisão, muita gente acredita que seja uma decisão racional. Só que na grande maioria das vezes não é. 90% das vezes suas decisões têm cunho emocional e não racional. O cérebro, ele usa a razão para justificar uma decisão emocional. Uma decisão que foi pensada em primeira instância de forma emocional. Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa vai para uma loja, quando uma pessoa está andando no shopping e ela vê uma roupa na vitrine, ela não para imediatamente para pensar qual é o preço da roupa, ou ela não para se dá para pensar se dá para pagar de 12 vezes. A primeira coisa que ela faz é se ver na roupa. Imaginar, essa roupa vai ficar legal em mim. Isso já é uma decisão emocional. Agora ela usa o racional como?
Ela entra dentro da loja, ela pede para provar a roupa, ela pergunta se tem desconto à vista, ela pergunta se ela pode dividir, porque aí sim ela tá usando o racional para justificar a decisão que ela já tomou. Qual que é a decisão? Emocional. De comprar a roupa. Perfeito. Então ela já tomou a decisão mental e agora ela vai usar efeitos racionais para justificar aquela decisão que ela tomou. Então, por que é muito importante a gente usar de coisas emocionais quando a gente vai persuadir alguém? Porque é isso que no fim das contas vai fazer a pessoa tomar a decisão dela. A gente observa, por exemplo, o filme O Lobo de Wall Street, que é inspirado na história do Jordan Belfort, e você vê ele falando com as pessoas no filme, ele tá sempre ativando gatilhos emocionais, deixando o cara em estado de êxtase, de emoção, falando, pô, cara, comprar essa ação aqui é a sua passagem direto pro Caribe o mês que vem. Porra, o cara nem pergunta, muitas vezes ele nem pergunta o preço da ação, ele só chega e compra, porque ele já se imagina lá no Caribe. Então eu tô trazendo uma emoção pra pessoa, né? E aí eu até comento muito que isso é um erro muito grande. A galera quer usar gatilho racional pra fazer venda. Ah, porra, compra que tá com desconto, tá em promoção, isso é tudo racional. Você nem sabe se a pessoa já tomou a decisão de compra ou não. Você nem pensou em convencer ela nesse aspecto ainda, né? Então, falando em termos de comportamento, eu acredito que é mais importante primeiro trazer essa parte emocional por trás da coisa e aí depois a gente fala de valores. Né? Porque depois que a pessoa tomou a decisão dela, acabou. Porque acontece também, por exemplo, já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com vocês, todos somos compradores, né? Mas de ler uma copy de um produto e não, naquele momento, aquela copy mexeu comigo, mas não comprei ainda. Aí, num segundo momento, eu leio de novo. Eu não comprei ainda também. Aí no terceiro momento eu nem leio, eu só compro. Então, tipo, a copy serve também pra você, pra ir... Criando um ambiente, se conectando e aí vai aquecendo o público, né? Sim. Dessa forma. Se a gente for falar dos maiores influenciadores que atraíram multidões, a maioria das pessoas que seguiam eles não seguiam imediatamente. Muita gente ficava ouvindo pelos cantos. Deixa eu ouvir um pouquinho daquele cara ali. Aí no primeiro dia não faz muito sentido. Aí ele volta pra casa, pensa um pouco mais sobre o que o cara falou. Aí no dia seguinte ele vê o cara de novo e tal. Cara, eu tenho muita gente que no primeiro momento que eu conversei com a pessoa, eu falei, quem é esse? E aí depois eu vendo a pessoa conversar, eu falei, caralho, o cara é foda pra caramba. Então assim, até pra processo de... entenda que assim, tudo na nossa vida, a gente tá vendendo alguma coisa o tempo todo. Sim. Né? E quando a gente fala em termos de marketing, a coisa mais importante de todas é a atenção. Esse é o recurso mais importante. Porque se você não tem a atenção de alguém, não importa se você tem um produto bom, não importa se você fala bem pra caramba, não importa se você ensina bem pra caramba. Se a pessoa não tá nem te olhando, acabou, né? E muitas vezes essa atenção, a gente vai captando ela aos pouquinhos mesmo. Tem muita gente que igual eu comentei, chega odiando a gente. Não gosta do que a gente falou e tal, e depois passa a gostar. E o inverso também acontece. Sim. Normal. Esse processo ele é gradativo mesmo. O processo de persuasão é gradativo mesmo. Uma boa parte da audiência que acompanha a gente aqui no KiwiCast é uma galera que tá aprendendo, né? Então ela vem aqui como fonte de conteúdo inicial, quase como se fossem aulas. Então, ontem a gente bateu um papo, você falou, cara, eu não gosto tanto de seguir uma estrutura engessada de copy, cada caso é um caso. Sim. Mas se você estivesse pegando a pessoa agora, começou do zero e tem um interesse em copy, o que é que você falaria pra ela? Tipo assim, cara, foca nisso, naquilo. Esses são pontos relevantes. Sim. Uma prática muito comum, quase imediata para a maioria das pessoas que aprendem copy, é aprender sobre gatilhos mentais. Os gatilhos mentais são meio que atalhos que a gente usa para acessar partes emocionais e muitas vezes instintivas do cérebro. Então os gatilhos mentais eles não são feitos para tocar diretamente no racional, eles são feitos para tocar o emocional. É importante estudar gatilhos mentais, mas no começo, mas isso não é o que define se sua copy vai ter sucesso ou não. Né? Se eu tivesse começando hoje como copywriter, escolhi me dedicar a isso, o que eu faria? Eu seguiria várias empresas ou vários influenciadores que fazem lançamentos ou venda de produtos recorrentes, principalmente em modelo carta de vendas, vídeo de vendas, e eu escolheria ler o maior número de copies possíveis, ou ver o maior número de copies possíveis, e fazer um resumo sobre isso todos os dias. Pelo menos nos 30 primeiros dias. 30 primeiros dias. Por que eu faria isso? Para eu criar um ambiente mental meu de entender como funciona. Eu sempre comento que por que é importante fazer benchmarking? Benchmarking é estudo de mercado.
Muita gente acha que é estudo de concorrência. Não necessariamente é concorrência, tá? É o estudo de mercado. Por que é importante fazer isso? Porque o mercado, ele opera de um modo funcional. Ele já está funcionando, ele já está andando. Depois, lá no futuro, se você quiser inovar, fazer coisas diferentes, beleza, vida que segue, você faz. Mas quando você está começando, você tem que entender como que funciona, quais são as regras do jogo. Você não chega no futebol hoje, vou jogar. Não, primeiro você tem que entender que é jogado com os pés, tem que fazer gol, o time que fazer mais gols ganha. Se você fizer uma coisa errada, tem uma expulsão ou tem um cartão amarelo. Na Copa é a mesma coisa. Então você vai ler copies para você entender qual que é o ambiente por trás daquilo. Então eu vejo muita gente querendo imediatamente escrever. Tá, mas você vai escrever como? Se você não entende como que funciona ainda, quais são as regras do jogo, quais são as regras para um copywriter. Então, para responder, a parte técnica você pode ver ela a qualquer momento. Gatilhos mentais você pode ver ela a qualquer momento. Agora a parte funcional, a primeira coisa que você tem que olhar. Você ouviu essa copy, o que te pegou? Qual a sensação que você teve? Teve alguma emoção? O que dá para você tirar de positivo disso aqui? Então, tanto é que eu fiz isso muito no começo. Eu analisava as copies, lia as copies e eu retirava trechos que eu sabia que eu poderia utilizar em outras copies. Porque como a gente está falando de metáforas, a gente está falando de coisas que podem ser utilizadas para diversos fins, Sim. certo? E eu lembro, inclusive, que de uma copy que eu li que foi assim, o cara falou assim, quando você vai investir na bolsa de valores e você tem alguma pessoa para te orientar, muitas vezes essa pessoa vai colocar seu dinheiro numa cadeira que tem 4 pernas. E aí ele fala assim, o que acontece se você tirar uma perna de uma cadeira que tem 4 pernas? Ela cai? Ela cai. Provavelmente ela vai cair, certo? Agora, o que acontece se você colocar o seu dinheiro numa cadeira que tem 20 pernas? Se você tirar uma perna, ela vai continuar em pé do mesmo jeito. Sim. Se forem bem distribuídas, é claro, Sim. né? Senão a pessoa, tá todo mundo lá, se eu tirar do que ela vai cair. Então isso é uma coisa que eu posso utilizar para justificar várias coisas. Legal. Eu tô dizendo pra pessoa que eu tô usando uma metáfora para ilustrar para ela que se ela tiver alguém que ensina para ela diversificar a forma de aplicar o dinheiro dela, não vai ter problema, porque mesmo que alguma ação dê errado, as outras vão estar ali em pé. Então, esses artifícios que outros copywriters utilizaram, você pode também utilizar nas suas copies. A gente vê o tempo todo a galera na internet reproduzindo algumas histórias, contando coisas repetitivas, porque por mais que em primeira instância elas pareçam clichê, elas são funcionais do ponto de vista de entendimento do público. O clichê, ele só vira clichê quando ele já foi muitas vezes testado ou já foi muitas vezes utilizado, certo? Então, basicamente seria isso. Se eu fosse um copywriter iniciante, eu faria com certeza isso. Inclusive, tem uma dica que eu dou no meu story para fazer isso. Para quem entende inglês, ajuda muito. É escrever assim no Google, Swipe File of Copywriting. Que aí você vai encontrar um swipe file, que é um arquivo tem várias com muitas copies. Se você não encontrar em inglês, você escreve swipe file de copywriting, mesmo em português, talvez você encontre alguma coisa. Legal. Beleza? E qual por exemplo, qual o tipo de comportamento do público que você, como estrategista, observa antes de criar uma estratégia para um determinado fim? Existe um padrão para isso ou depende também do objetivo? Quando eu vou fazer pesquisa de público-alvo, não tem uma coisa que eu chego imediatamente procurando. Não tem aquela coisa que, nossa, eu tô agora exatamente procurando essa coisa. Não tem aquela pergunta. É meio que quando você vai fazer amizade com alguém, não tem uma coisa imediatamente que você tá esperando que aquela pessoa te fale. Ela vai demonstrando quem ela é no decorrer do tempo. E aí você vai criando uma personalidade para ela que você encaixota na sua mente. Você acabou de fazer uma metáfora, inclusive, né? Exatamente, uma metáfora. Por exemplo, e é importante não ter isso pré-formado antes, porque quando tem isso pré-formado, naturalmente você também tem preconceito. Sim. Preconceito, o significado da palavra é um conceito que é tomado antes de um entendimento. Isso que é preconceito. Então, quando você já tem essas perguntas pré-prontas, muitas vezes você pode acabar condicionando o público, pode condicionar a imagem que você tem daquele público. Então, eu tento não fazer isso justamente para eu não criar esse avatar, né, essa imagem na minha cabeça de alguém. Eu vou te dar um exemplo. E esse exemplo eu falo para todo mundo.
Hoje, na situação que a gente tá, para você falar que você trabalha com marketing digital, você corre um risco muito grande de ser mal compreendido por quem já ouviu falar. E muitas vezes existe um preconceito por trás. Então, eu tenho formação em marketing digital, agora eu estou me especializando em marketing digital. E quando as pessoas perguntam, pô, com o que você trabalha? Eu respondo, eu sou mercadólogo. E aí todo mundo pergunta, mercadólogo? Mercadólogo, aí eu respondo, mercadólogo é o profissional que trabalha com marketing. E eu sou especializado na parte digital. Eu falei a mesma coisa, só que de uma forma que a pessoa não tenha preconceito sobre aquilo. Por quê? Porque, como eu comentei no começo do podcast, nós somos especializados em encontrar padrões. Então, se você vê hoje uma pessoa que fala que trabalha com marketing digital e ela é golpista, para você, todo mundo dali para frente vai ser golpista do marketing digital. E isso não é real. Isso não é real. Então, nós, nesse tipo de profissão, a gente tem que encontrar meios para quebrar essa barreira que pode existir logo de início de preconceito. Então, se eu virar para vocês e falar assim, pô, imagina um médico. Muita gente vai imaginar um cara de jaleco, talvez meia-idade, com um estetoscópio no pescoço. Porque isso é uma caixinha que a gente tem na mente para médico. Abrir, caixinha médico, o que tem aqui dentro? Tem esse cara. Agora, quando eu chego para a pessoa e falo assim, eu sou mercadólogo, a caixinha, na mente dela agora, é a caixinha Paulo. Então, Paulo é o mercadólogo. Qual que é a imagem? Toda a imagem que ela construir dali pra frente de mim é a imagem que ela vai ter para as próximas pessoas que ela ouvir falar disso. Interessante. Entende? Ela vai falar ali na frente assim, pô, eu conheci um cara que trabalha com marketing, ele é especializado na parte digital. Mas ela nunca vai chegar falando assim, ele trabalha com marketing digital. Verdade. Porque não foi o que eu falei. Falei que eu sou um mercadólogo, que é o profissional que trabalha com marketing. Legal. Entende? E como é que você encontrou o momento de fazer... Eu não sei se você... abriu mão total do copy, mas quando é que você encontrou o momento de fazer a transição e falar, pô, acho que é melhor se eu der um passo atrás do operacional e começar a cuidar da estratégia do meu negócio? Pra mim, aconteceu de uma forma muito espontânea. Não teve aquele momento de eureka, pô, vou fazer isso agora. Eu fui começando a tocar algumas outras coisas, algumas outras áreas ali dentro, e eu via que, pô, eu não tô fazendo só copywriting aqui. E desde o começo da minha jornada no digital foi assim, né? Hoje em dia, as pessoas que entram no mercado, elas têm muita liberdade para já escolher imediatamente onde elas querem se especializar. Na minha época não tinha. Por que não tinha? Porque tinha pouca gente. E quando tem pouca gente, você tem que aprender a fazer tudo, ou quase tudo. Então, o que eu já fiz dentro do digital? Eu já fui editor de vídeo, eu já publiquei artigo em blog, já aprendi a fazer e-mail marketing, construção de lista de e-mail, já aprendi a fazer blog, site, anúncio, design, eu aprendi Photoshop. Cara, eu sei de tudo um pouco dentro do digital, eu já fiz. Porque era uma questão de necessidade. Assim como ser um estrategista digital passou a ser uma necessidade. Porque você não consegue hoje chegar e escrever no LinkedIn assim, contrato especialista digital. Você até pode achar, mas não são muitas pessoas. Não são muitas pessoas que estão especializadas em ser um estrategista digital, que é uma pessoa que precisa necessariamente ter conhecimento sobre todas as áreas da empresa de digital. Como eu estava comentando com vocês ontem, as áreas que estão dentro do marketing digital, elas são muito novas. A gente não tem nada catalogado ainda. Estrategista digital não é uma profissão catalogada. Copywriter também não é. Gestor de tráfego também não é. Social media também não é. E é impressionante que até hoje nada disso tenha chamado a atenção suficiente para ser catalogado. Sim, né? Sim. Então não teve esse momento, não. Não teve esse momento que, nossa, vou virar estrategista agora, não. Foi uma questão de necessidade mesmo. Aconteceu. Eu observei. Pô, eu já tinha muita experiência, não tinha como eu chamar alguém para fazer o que só eu via como que era. Uhum. E como é que funcionou pra você essa parte? Porque a gente vê que no seu Instagram você dá muito conteúdo, né? Uhum. Você distribui ali muito conteúdo e conteúdo valioso. Uhum. E eu imagino que você goste de se comunicar e tudo mais. Uhum. O que você sente que a galera gosta mais de consumir no seu Instagram em relação a esse tipo de... Por exemplo, eu vi que você solta bastante live. Uhum. São só estratégias digitais ou é uma mistura de estratégia com copy, com mentalidade? Uhum. Eu sempre tento trazer todas as coisas porque o público que chega pro meu Instagram, a maior parte que chega por marcação de alguém. Alguém que me marcou em alguma coisa, que me viu em algum evento, alguma coisa assim. E ele é um público extremamente diversificado. E como eu não tenho o objetivo de venda no meu Instagram, eu não vendo nada no meu Instagram. Uhum. Quem é meu seguidor sabe. Eu não preciso necessariamente falar alguma coisa específica sobre aquilo. Então eu tô sempre
tratando de vários assuntos. Então, mentalidade, neurociências, copywriting, questões de estratégia digital, questão de comportamento. Então, eu tento trazer um pouco do que acontece no meu dia a dia. E até mesmo sobre os assuntos que estão mais em evidência na minha vida naquele momento. Eu acredito que faz muito mais uso. Sim. Mas em termos de salvar e de garantir, salvar a publicação e garantir compartilhamento e a galera mais interagir, o que eu vejo que mais dá atração no meu Instagram é falar um pouco fora do que é óbvio para a maioria das pessoas, certo? Então a galera que chega no digital hoje sempre chega com uma expectativa muito grande, sempre achando que vai ser um baú do tesouro que não precisa de chave para abrir. Eu sempre fui extremamente realista. Eu falei, cara, não é um baú de tesouro que tá aberto. Vai ter 4, 5 chaves antes, vai ser difícil pra caralho desenterrar pra você chegar ali. E aí eu até brinco, pô, se você tá entrando no mercado digital hoje e acha que vai ficar de perninhas pro ar, vai fazer outra coisa. Isso aqui não vai servir pra você, assim como praticamente nenhuma outra profissão vai. Sim. Falo a realidade. Mercado digital hoje, no meu ponto de vista, é um dos maiores mercados para você fazer grana. Só que tem dificuldade do mesmo jeito. E poucas pessoas terão. Tem que ser realista. Sim. Eu não vou ficar ali vendendo uma fantasia. Por mais que eu seja copywriter e a minha ideia seja influenciar pessoas, eu tenho uma obrigação ética e moral de influenciar elas pro correto, pro que é verdadeiro. Eu tenho que vender a imagem, o sonho, que é importante demais, porque a gente está falando de transformação agora há pouco, mas eu ainda gosto de trazer as pessoas para a realidade. E é interessante, por quê? Porque quando você vende só o sonho, hoje, com o que está acontecendo hoje, e não vende um pedaço da realidade, as pessoas desconfiam. Sim. Então a gente está vivendo uma era onde as pessoas estão ficando cada vez mais desconfiadas por vários motivos, políticos falando coisas que não cumprem, profissões que no passado eram super valorizadas, hoje não tendo valor. Então tem gente, sei lá, o cara forma como engenheiro e está trabalhando como técnico. Então as pessoas observaram, conseguiram entender que por mais que um sonho seja vendido, na maioria das vezes é realmente um sonho só, que muita gente não vai chegar até ali, muita gente vai ficar no meio do caminho. E eu tento trazer essa realidade para eles. É difícil demais, mas Legal. É muito bom. Mas você acha que essa coisa da galera desconfiar, né, estar cada vez mais desconfiado, faz parte da sofisticação de mercado? Faz, com certeza. Assim como eu estava comentando agora há pouco sobre a questão da cegueira dos banners, o mesmo está acontecendo dentro do digital. A gente observa as pessoas, principalmente as autoridades, tendo sempre um mesmo comportamento e o que antes era muito funcional em termos de estratégia, por exemplo, hoje já não está tanto mais. Quando eu comecei, por exemplo, todo mundo fazia forma de lançamento. Hoje em dia ainda tem gente fazendo, mas está tendo que adaptar um pouco. Antes era vídeo, hoje em dia vamos fazer uma semana de lives. Antes era 4 lives, a gente está vendo que está ficando pesado demais, vamos colocar 2, a galera não está acompanhando, vamos colocar 1. Então, assim, essa sofisticação que você comentou é exatamente isso. É a galera ficar cansada de ver sempre a mesma coisa. Ficar tipo, nossa, eu já vi isso já, o cara vai fazer uma semana de live e no final vai fazer um pitch. E é até legal que de vez em quando a gente tenta antecipar isso e falar o que a pessoa vai imaginar. Então, hoje é segunda-feira, seria o dia de abrir carrinho. Você tá achando que eu vou abrir carrinho hoje? Eu não vou. Legal. Então, a gente antecipar uma coisa que a pessoa já tá pensando. E em termos de gatilhos mentais, um gatilho que a gente sempre tentou fazer o possível para usar, com base na realidade, é óbvio, é o gatilho a gente chama de takeaway, que é o desprezo, né? Desprezar a pessoa no sentido de que quando... É porque assim, o que acontece é o seguinte, imagina que você entra no mercado, e aí você foi no mercado para comprar um saco de arroz. Aí você chegou na fileira e tem 20 pacotes de arroz. Beleza, você vai lá tranquilo, pega o seu, coloca no seu carrinho e vida que segue. Agora você chega no supermercado, aí tá todo mundo falando, nossa, tá arroz tá faltando em todos os lugares, não encontra arroz de jeito nenhum, você entra na fileira, vê um pacote de arroz, você corre pra pegar. Então, essa coisa do desprezo, da escassez e do desapego à coisa é justamente para isso. A gente tenta ativar essa emoção na pessoa. No marketing que a gente faz, por exemplo, a gente sempre fala, pô, quer comprar? Compra, não quer, tô nem aí. Sim.
Não vai fazer diferença nenhuma pra mim. Eu vou oferecer pra outra pessoa, essa outra pessoa pode comprar, eu vou continuar tocando a minha vida do mesmo jeito. Aí muita gente pergunta, tá, se não faz diferença, por que você tá vendendo? Eu falo assim, eu tô oferecendo a oportunidade pra pessoas terem o que eu não tive. Só que eu não posso te obrigar a comprar. Eu não posso te deixar com a ideia de que você tem que comprar porque isso aqui. Isso tem que partir de você. E eu realmente não ligo se você não tomar essa decisão agora. Pra mim não vai fazer diferença. Eu vou continuar fazendo dinheiro do mesmo jeito, eu vou continuar fazendo grana do mesmo jeito. Aí a pessoa olha e fala, caralho, esse cara aí tem alguma coisa a mais. Você não tá querendo só me vender. Só que, por que eu falo que quando a gente vai fazer marketing, a gente tem que tomar muito cuidado com o que as pessoas falam? Inclusive eu. Porque o que funciona pra mim pode não funcionar pra você. No seu nicho, talvez você usar o gatilho do takeaway, do desprezo, talvez seja ruim. Talvez as pessoas vão te falar, que cuzão, não vou nem ouvir esse cara. Sim. Talvez você vai espantar. Então você tem que ter esse tato o tempo todo do que está sendo funcional dentro do seu nicho e do que não está sendo. Como fazer isso? Testa. E tem que conhecer o público. Envolve conhecer a audiência. E escutar o que eles estão falando. Exatamente. Hoje o pessoal fala muito sobre, tá saturado. Vou vender PLR. PLR tá saturado. Vou fazer dropshipping tá saturado. E aí, fazendo uma conexão com essa questão de sofisticação do mercado, há pouco tempo atrás, a gente entrevistou o Nathanael Oliveira, que faz muito lançamento nos Estados Unidos, e ele fala, o mercado dos Estados Unidos já tá um pouco mais à frente do Brasil. Então, você traz algumas estratégias muito de lá e aplica aqui, funciona. Só que vamos supor, o nicho de renda extra, ou emagrecimento, que são nichos que já estão com um nível de sofisticação de mercado um pouco mais alto. Então hoje não basta só você ter um produto, você precisa de um mecanismo único naquele produto para convencer a pessoa. Mas será que não vai chegar um ponto que o nível de sofisticação de mercado vai estar tão grande que vai ficar quase impossível vender? Como é que vai ser? Eu acredito que não. Eu vou explicar por quê. Bom, primeiro que a gente tem uma quantidade de público muito grande que ainda não tem acesso à internet no Brasil. Eu não vou saber o percentual, mas eu sei que é muito, muito, muito alto. Então, todos os anos a gente tem um público entrante dentro da internet muito grande. O que eu imagino que possa acontecer é que o processo de venda ele passe a ser um pouco mais demorado. Mas quando a gente fala de saturar, o que geralmente satura não é o produto em si. O que satura é o método de venda que você está usando para vender aquele produto X ou Y, certo? Então, e isso aconteceu em todo o decorrer da história. O mundo ele vai continuar sempre vendendo coisas e a internet sempre vai continuar vendendo coisas. Isso não vai mudar. Vai saturar a estratégia? Vai. Vai saturar alguns canais de comunicação? Vai. Como já aconteceu, vai continuar acontecendo. Agora, falar que vai saturar vendas online, eu acho uma coisa muito bizarra. Não vai rolar. Até porque, pensa, hoje... Bill Gates, alguns anos atrás, falou, se você tem um negócio e ele não tá na internet, então você não tem um negócio. E ele falou, 20 anos atrás, e até hoje isso tá começando, a gente tá observando um monte de loja física fechando, ou vendendo muito menos fisicamente do que online, certo? O que eu acredito é que o nível de competição no mercado vai ficar tão alto que muitas coisas vão ser difíceis. Até como acontece com vocês. Vocês têm uma quantidade de competição gigantesca em termos de podcast. Sim. Então, aos poucos, tem que encontrar coisinhas que estão funcionando naquele momento, algumas coisinhas pararam de funcionar, vamos adaptar a comunicação. Isso aqui estava muito funcional antes, agora eu estou percebendo que está começando a definhar. E sempre aconteceu isso. Desde que eu comecei no digital, 6 anos atrás, sempre foi assim. Tem coisa que funcionou muito durante um tempo e parou de funcionar simplesmente do nada. É legal dizer também que às vezes a pessoa não acompanha a evolução, a transformação, ela não se permite evoluir, acho que é difícil e para. Exatamente. Não é? E aí é que o mercado não se faz pra, tipo assim, é pra todo mundo? Mas só fica quem eu quem comento realmente... muito isso. É pra todo mundo, mas não é pra qualquer um. Sim. Eu sempre falo isso. Sim. E assim, o conhecimento ele vai mudando no decorrer do tempo. E eu falo muito que as pessoas, elas têm o conhecimento, mas muitas vezes elas não sabem como utilizá-lo. Tem uma história, tem uma coisa que a gente estuda dentro do comportamento humano, que são os viés comportamentais. Os vieses comportamentais são basicamente atalhos que o seu cérebro toma para chegar a determinadas conclusões. Na Segunda Guerra Mundial, os engenheiros e principalmente a parte dos países que estudava balística, eles faziam o seguinte: quando os caças voltavam das zonas de combate, eles faziam esses caças passarem por um processo balístico para analisar como eles poderiam
melhorar esses caças. E aí é o seguinte, esses caças, eles voltavam com muitas marcas de projéteis, marcas de balas. E aí eles levaram para os engenheiros e os caras estudaram, analisaram e falaram assim, pô, a nave tá voltando com muito tiro na asa direita, ou voltando muito tiro na cauda. Talvez sejam as áreas que mais estão sendo atingidas. Vamos fazer o seguinte, o que todo mundo pensaria? Vamos reforçar essas áreas, certo? Aí um matemático chamava Abraham Wald, ele analisou a situação e ele falou assim, eu sei que isso, no primeiro momento, isso que vocês falaram, de reforçar essas partes, faz sentido. Mas se a gente for analisar a situação, não faz tanto, porque vocês estão analisando as aeronaves que voltaram. Não eram as aeronaves que voltaram que vocês tinham que analisar. Eram as aeronaves que ficaram no campo de batalha. Por quê? Foram elas que foram atingidas em partes vitais para manter as naves voando. Olha, e aí o que ele falou? Ele falou assim, não vamos reforçar as partes de aeronaves que estão voltando e vamos reforçar as partes que estão tomando menos bala. Porque as partes que estão tomando menos bala são as partes mais vitais para manter a nave em suspensão. Fantástico. Então, o que ele quis... Aí, a partir desse estudo que ele fez, eles comprovaram o viés de sobrevivência. Legal. Nós temos muito essa questão... Nós temos muito conhecimento, mas a gente aplica ele de forma errada. Verdade. Dentro do marketing acontece a mesma coisa. Eu vejo muita gente que tem muito conhecimento, mas aplica de forma errada. E eu acredito que isso no decorrer do tempo sempre vai acontecer. Gente que sabe coisa pra caramba e fica no meio do caminho porque tá utilizando aquele conhecimento de forma errada. Você consegue dar um exemplo prático disso? Prático, é difícil de pensar. Uma situação, assim, imaginando uma pessoa que usa o conhecimento de forma errada. Nossa, é muito difícil de pensar nisso imediatamente, assim. O que eu vejo muito acontecer... e eu não sei se dá para utilizar para a situação, é as pessoas se recusando a fazer algo diferente do que elas sabem. Esse exemplo que eu dei da metáfora aqui agora é um exemplo disso. Se você se recusa a olhar para um outro ângulo de visão sobre a situação, e ali era literalmente outro ângulo de visão que vinha de um outro cara. Eu comento muito com o pessoal que entra na minha equipe, as pessoas novas, que por mais que elas sejam novas, e elas tenham menos tempo de mercado que eu, a opinião delas e a imagem que elas têm é muito importante, porque a imagem delas muitas vezes é não enviesada, né? Então, elas não têm um viés de análise de uma situação, assim como acontecia com os engenheiros. Então, às vezes, as pessoas que estão entrando no mercado agora, elas veem coisas que outras pessoas não estão observando ou estão seguindo o mesmo comportamento sempre. E às vezes elas têm receio de aplicar aquilo ou receio de falar com alguém, como acontece em equipe, e poderia ser uma virada de chave, muitas vezes. Assim como alguns anos atrás, algumas pessoas ficaram esperançosas com o Bitcoin, mas a gente ignorou. Né? Hoje em dia tá sangrando de novo, mas acho que faz parte mesmo. Né? Todo negócio que fica validado no decorrer do tempo acaba sofrendo muita esperança, aí uma vez a esperança cai. Então eu não tenho esse exemplo muito prático, a não ser esse próprio exemplo da minha vivência mesmo. As pessoas que entram na minha equipe, eu observo demais isso. Eu aprendo muito com a galera que chega porque eles têm outras visões. Eles vêm de outros ambientes, de outras experiências de vida. Né? Legal. E é importante passar para eles e para quem tá vendo que não importa a pergunta que você tem ou a imagem que você tem sobre algo, ela é super importante. Né? Você não teve essa pergunta à toa. E a gente, quando tá no mercado há muito tempo, a galera que segue a gente tem muito receio, muitas vezes, de fazer algumas perguntas ou de mandar alguma mensagem e tudo mais. E quando eu comecei no marketing digital, tinha muitas pessoas que eu me inspirava. Eu olhava e falava, pô, esse cara aqui é massa demais. Muitas delas hoje sentam na mesma mesa que eu, inclusive. Uhum. E eu achava que, pô, esse cara nunca vai me responder. E no meu Instagram, eu tento não ser essa pessoa, esse cara que é inalcançável, porque eu não acho que eu sou. Certo? Eu acredito que dá para aprender sempre alguma coisa com todo mundo. Não acredito que eu vou ficar numa conversa com uma pessoa que eu não consigo extrair nada com ela, mas eu não vou deixar de ouvir ela. Só vou ter essa perspectiva se eu ouvir ela algumas vezes. Um pouco, pelo menos. Então, eu acredito que é isso. Legal. O que é que você aprendeu ou está aprendendo em neurociência, que é um tema relativamente novo, que você pode aplicar ou está aplicando já no marketing digital? Legal. A coisa que eu mais tenho estudado dentro da parte de neurociência é a motivação. A neurociência ela é considerada um estudo novo, relativamente novo, e
muitas coisas estão sendo, de fato, confirmadas. Muitas ideias que eram tidas anteriormente estão sendo confirmadas agora. E uma coisa que eu observei e que eu tenho tentado até trazer isso para minha vida é que a motivação e a felicidade, elas são duas coisas que servem de modo temporário na nossa vida. A felicidade é um estado de consciência muito, muito temporário, extremamente temporário. E a motivação também pode ser, muitas vezes, temporária. O que acontece com a galera que tem sucesso não é que o cara é extremamente motivado para fazer o que ele faz. Ele só é mais disciplinado. E neurobiologicamente falando, o seu cérebro, ele tá o tempo todo buscando coisas prazerosas para fazer. Por que que Instagram e TikTok, o objetivo deles é manter a gente preso ali dentro? Porque o objetivo deles é fazer o nosso cérebro secretar dopamina, que é um pouquinho de prazer o tempo todo, certo? E a gente tá vivendo numa época onde eu até tava comentando esses dias com os meninos de um último lançamento que a gente fez, e a gente tá vivendo numa época onde o consumo de informação para as pessoas está passando de uma maneira muito rápida. Então antes, o que a gente poderia, por exemplo, postar um IGTV de 5, 10 minutos e passar uma informação dele só no final, hoje em dia não funciona mais. Porque o nosso cérebro está ficando extremamente acostumado a receber coisas de forma imediata. Então, antigamente, o número de distrações que a gente tinha quando a gente ia estudar, por exemplo, era muito inferior ao que tem hoje. Hoje você senta para estudar, ou senta para ver uma aula, ou senta para ver um podcast, ou sei lá, plim, o tempo todo. Notificação na tela o tempo todo, e-mail o tempo todo. E então, a gente tem que tentar... O que a gente tem tentado fazer dentro do marketing é encontrar uma maneira de continuar chamando a atenção das pessoas e garantindo que não seja perdido por outras coisas ali dentro. Né? Então, em termos de neurociência, eu acredito que a coisa mais importante que eu estou estudando agora é isso. Como garantir que as pessoas continuem atentas ali dentro. Certo? E a coisa mais importante para o momento é tentar trazer em termos de conteúdo, esse imediatismo para dentro. Conteúdos menores, mais compactos, com informações rápidas, sem muita firula, sem ficar gerando expectativa por muito tempo. Muitas vezes fazer um lançamento muito rápido, igual o último lançamento que a gente fez, a gente captou leads por uma semana. Isso antigamente seria absurdo. As pessoas falam, caralho, como assim captou leads com uma semana? Eu captei com uma semana e eu fiz 2 lives e já fiz o pitch na segunda live. Por quê? As pessoas estão querendo muito esse imediatismo. Estudar o cérebro delas é importante por causa disso. Que aí eu entendo por que de fato elas estão tomando determinada ação. E esse imediatismo, em termos neurobiológicos, ele é muito ruim. Muito ruim e bom ao mesmo tempo. Esses dias eu estava comentando, meu suporte, agora que implementou o Pix, ele meio que substituiu os boletos, de certo modo. E aí os meninos estavam comentando comigo assim, pô, eu tô vendo que a conversão de boletos caiu demais. E eu já tinha observado isso também. Aí eu perguntei para eles, por que vocês acham que caiu demais? Ah, não sei, porque a gente tá usando a cópia errada, porque a gente não tá usando o argumento correto, porque tem que dar mais bônus, porque tem que diminuir o prazo para a pessoa pagar o boleto. Eu falei assim, não, porque agora as pessoas têm outra possibilidade de pagamento. Vamos ver como é que tá os Pix. E aí a gente observou que tinha um número muito grande de pessoas que não só geravam Pix, como faziam boleto, não só geravam boleto, como também pagavam Pix. Então isso significa que é natural que a conversão de boleto passe a diminuir, porque as pessoas agora têm outra opção de pagamento. E o Pix, ele ainda tem uma vantagem muito grande. Muitas vezes a pessoa gera o Pix e ela recebe imediatamente o QR Code para pagar. E ela só chega lá na hora ali, pum, e paga. Antigamente, quando ela gerava o boleto, ela só ia pagar muitas vezes no dia seguinte. No banco. E o que acontecia? Ela ficava desmotivada para comprar. A emoção. Porque neurobiologicamente falando, o disparo de compra, ele é imediato. Ele vem agora, quero comprar, vou comprar. Pum! Se passou umas horinhas assim, nem precisava. Nossa, isso é muito verdade. Esses dias eu quase comprei um setup inteiro de corrida. Exatamente. Eu falei, meu Deus, calma, cara. Por que eu até brincava antes, quando eu ia orientar meu suporte, eu falava com eles assim, olha, evita da pessoa fazer boleto. Porque boleto dá tempo de pensar. E se você tiver tempo de pensar, na maioria das vezes você não vai comprar uma coisa. Na grande maioria das vezes. Vai por mim. A maior parte das suas decisões de compra, você não entende porque comprou. Eu conheço muita gente que compra produto e nunca usa.
muita gente que compra e nunca usou. E muitas vezes comprou sendo de forma totalmente supérflua mesmo. Sim. Né? E o boleto é um grande vilão porque ele dava esse tempo e neurobiologicamente ele disparava o mesmo hormônio na mente das pessoas. Quando elas geravam um boleto, na cabeça delas já estava comprado. Sim. E aí o cérebro ficava inundado com aquele hormônio, serotonina, dopamina, todos os hormônios que são envolvidos no processo de compra. E aí no dia seguinte, quando ela acordava, ela falava, não vou pagar isso aí. Deixa pra lá. Nem precisava mesmo. Então o boleto sempre foi um grande vilão e hoje começou a ser substituído por Pix. E aí eu só tive essa ideia de falar com os meninos porque eu já tinha estudado um pouco sobre isso. Eu já sabia o que acontecia quando a pessoa tomava a decisão de gerar um boleto. Na mente dela já estava comprada, já tinha comprado. Gerei um boleto. E inclusive eu falo isso, vai fazer lançamento, se for para liberar boleto como forma de pagamento, é só no último dia de carrinho aberto. Por quê? Porque se nos primeiros dias a pessoa gera boleto, ela nem mais vê nada que eu tô falando sobre lançamento. Porque na ideia dela já comprou. Entendeu? Faz sentido. E pegando um gancho aí nesse assunto de imediatismo. Você foi um cara que demorou 1 ano e meio para ter seus resultados, isso, né? Seus primeiros resultados ali expressivos. Tem muita gente que começa no marketing digital, sei lá, tô tentando há 1 mês e não consegui fazer nenhuma venda. O que você diz para essas pessoas que... E aí, nesse caso, me corrija se eu estiver errada, é um pensamento imediatista. Sim, ele super. Tá, querendo fazer resultados sem nem ter aplicado tanto quanto ele deveria. Você é um exemplo vivo disso. Você demorou 1 ano e meio para ter resultados. O que você fala para uma pessoa dessa? Tem muitas coisas envolvidas nisso. Uma delas é a própria questão da criação, do comportamento da pessoa, de como ela foi criada. Mas, de modo geral, nós vivemos nessa geração mesmo de instantaneidade para tudo. Isso é muito comum. E aí, o convite que eu sempre peço para as pessoas fazerem, quando me perguntam sobre isso, é essa decisão que ela está tomando de entrar no digital e se dedicar a isso, ela é uma decisão que você está tomando agora, ou você está tomando pensando que você pode ficar aqui por 6 meses, 12 meses, 1 ano e meio, 2 anos? Porque se for uma decisão que você está tomando agora, provavelmente ela não vai ser a mais correta. Porque aqui a gente está falando de médio e longo prazo. Na maioria das vezes a gente está falando de médio e longo prazo. Quem consegue resultados no primeiro mês, maravilha, eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Só que não é o que a gente busca quando a gente está querendo empreender. E a gente fala de empreendimento. Por exemplo, dentro do mercado de pessoas que compram licença para... Me fugiu o nome. Essas empresas tipo McDonald's, tem um nome, esqueci o nome. Franquia, exato. Dentro do mercado de franquias, por exemplo, um dado padronizado que a gente usa é que o payback é de 2 anos. O que é payback? É o retorno do investimento. Então, você vai abrir, por exemplo, uma franquia do McDonald's, ela custa 500 mil. Você vai ter o payback dela em médio, para saber se ela é boa, em 2 anos. Então, você vai demorar 48 meses para ter retorno do seu investimento. Não é lucro, é retorno do seu investimento. Então, pensa assim, por que um cara que tem muita grana, ele pensa em termos de payback, e nós que temos pouca grana, temos que pensar em termos de lucro imediato? Entende? Então, se você quer ser uma pessoa extremamente bem-sucedida, o mais provável é que você tenha que mudar esse shift mental de querer imediatamente um retorno para pensar em termos de médio e longo prazo. Até porque, muitas vezes, mesmo que você não tenha resultados monetários logo de início, você provavelmente vai ter resultados em termos de experiência, em termos de mentalidade, em termos de exposição a um novo tipo de conteúdo, a um novo tipo de ideia. Então, não funciona hoje, mas pode ser que se você continuar se dedicando, funcione daqui a 6 meses, daqui a 12 meses. E aí, por que o convite tem que ser... o convite mental que você tem que ter é esse de eu consigo ficar aqui. Porque pra muita gente não dá conta de bancar 6 meses sem ter resultado nenhum, cara. Tem gente que tá desesperado. Tem gente que tá vendo aquilo ali como uma luz no fim do túnel. E pode ser que seja. Não tô dizendo que não é. Mas também pode ser que não seja. Certo? Então, eu sempre fui uma pessoa extremamente racional. Tentei não trazer emoção para tomar alguma decisão, porque a emoção acaba ludibriando a gente. Sim. E imediatismo é extremamente emocional. Pô, tenho que ajudar minha mãe, tenho que ajudar meu pai, tô passando dificuldade financeira. Talvez isso seja só a luz do túnel, talvez não seja. Você tem essa consciência? Tem, legal, então entra. Então, por exemplo, um dos últimos lançamentos que a gente fez,
O ticket do produto era 3 mil. E no dia da live, uma coisa que a gente deixou claro é: vai passar aperto? Não compra. Vai ficar apertado, vai ter dificuldade, vai criar dívida? Não compra. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa já tá numa bola de neve e ela vai aumentar essa bola de neve dela. Sim. Eu gostaria muito de dizer pra ela: compra porque eu acho que vai mudar a sua vida. Compra porque você vai sair das dívidas. Eu gostaria muito de dizer isso, só que eu tenho responsabilidade. Eu sei que pode ser que não dê nada. Tem uma possibilidade de não dê nada. De não dar nada. Então a minha responsabilidade é de falar com ela: quer um plano? Quer fazer algo que pode te dar dinheiro? Tem um mínimo de conforto pra fazer isso? Compra. Vai ficar muito apertado? Vai passar dificuldade financeira? Vai se endividar? Vai pedir cartão emprestado? Cuidado. Cuidado. É diferente do que a maioria das autoridades falaria aqui. Né? Eu tenho essa responsabilidade. Alguém vai falar assim: pô, mas você sabe que você vai vender menos, né? Sei, mas eu vou vender menos com consciência limpa. Eu vou vender menos e eu vou vender para um público que é qualificado. Legal. Porque não é só sobre vender, é sobre a pessoa ver o seu produto e ela, às vezes ela não tem resultado e ela jogar a culpa nela. Ela vai falar assim: não, cara, ele me deixou avisado lá no começo que se desse, que poderia dar ruim, que se eu tivesse endividado seria culpa minha. Ele me avisou. Então é muito difícil de eu receber um e-mail de alguém jogando a culpa em mim. É muito difícil disso acontecer. Porque na primeira aula desse curso de 3 mil que a gente vendeu, deixava claro: olha só, quer desistir? Dá tempo ainda, você tem 7 dias, é agora. Depois não adianta vir jogar a culpa em cima de mim, não. Eu estou te dando o aviso. Inclusive, algumas pessoas que tiveram a ousadia de falar isso, a gente falou: volta na aula 1 e assiste lá. Tava avisado. Isso é muito bom porque eu crio um público que ele é um público saudável. E consciente, né? E consciente. Porque muitas vezes a galera vende a todo custo e aí tem: porra, tô tendo problema demais com suporte, a galera leva demais no Reclame Aqui. Reembolso. Por quê? Porque você forçou a venda, meu irmão. É claro que o cara vai jogar a culpa em você. O cara já não tinha mentalidade, o cara tava endividado. Você acha que tá endividado à toa? À toa não é, você pode ter certeza disso. Pra maioria das pessoas não é. Então, você tá atraindo o seu próprio público desqualificado para comprar o seu produto. Então, a culpa é sua, porque a responsabilidade de venda é sua. Arrasou. Entendeu? Legal. Paulo, hoje talvez você como estrategista seja até uma pergunta muito simples, mas pensando na galera que tá começando agora, você como estrategista, o que é que você vê hoje que não funciona mais? Que não funciona mais? Nossa, tem muita coisa que já parou de funcionar. Um problema e uma coisa boa da competição é que quando você tem competição, você é obrigado a fazer coisas diferentes. Antigamente, por exemplo, quando a gente fazia estratégia com influencer, era muito mais fácil da galera clicar direto em publi. A mensagem na estratégia, ela poderia falar diretamente sobre o produto ou sobre um serviço que seria funcional. Hoje em dia a gente já observa que já não funciona tanto mais. Por quê? Ficou tão rígido, ficou tão ensaiado que a galera começou a primeira story: galera, hoje quero apresentar para vocês um produto que tá mudando a minha vida. Já sai. Então hoje o que a gente está observando? Que para fazer esse tipo de estratégia, por exemplo, é necessário que a pessoa entenda que você não tá ali como alguém paga para fazer, que foi paga para fazer aquilo. Você tá ali como alguém que tá mostrando alguma coisa de forma completamente genuína. Porra, eu me identifiquei com esse produto, eu me identifiquei com essa pessoa, vou mostrar aqui. Tanto que hoje em dia a gente vê alguns... Pra você ver como é que o mercado deixa pistas. Vai ver publi de pessoas que estão fazendo de uma forma não paga, e tem muita gente que faz publicidade e não paga, eles falam isso, eles falam: eu não estou sendo pago para fazer isso aqui. Sim. Porque a galera já pensa: pô, é claro que ele vai falar bem. Entende? Então ele já tá antecipando uma objeção na mente das pessoas. Eu comento muito isso porque... Por que prova social é muito importante? A galera não entende a importância de uma prova social. Porque a prova social, mentalmente falando, desarma a ideia na sua cabeça de que aquele produto... De que você tá falando porque o produto é seu. Porque assim, a pessoa não precisa ser muito inteligente para pensar assim: é um vendedor, tá me vendendo um produto. Ele nunca vai falar mal do produto dele. Nunca vai. A ideia da prova social não é o vendedor que tá falando, é alguém que fez o uso do produto. Porque quando não sou eu que tô falando de mim, tem muito mais peso.
Se eu chegar pra vocês e falar hoje, eu sou muito inteligente, eu não sei o que, e tal, vocês vão ter uma imagem, talvez vocês tenham, mas vocês vão ter muito mais imagem se outra pessoa chegar pra vocês e falar de mim. Então, a prova social, que é um dos gatilhos mentais, ele serve pra isso. E a estratégia por trás dos influencers, desde o começo, deveria ser isso. Deveria ser uma pessoa falando de uma forma imparcial sobre algo, um produto, serviço que ela gostou. Certo? Legal. E não uma coisa condicionada como acontece com uma publi. Que eu tô te condicionando a falar bem de um produto. Legal. Bom demais, né? Estou muito feliz de novo com esse episódio. Estou muito satisfeita. Top. Muito conteúdo denso, sabe? Sim. Conteúdo que a gente estudou. Parabéns, gosta. Muito legal. Temos caixinhas de perguntas. Pode responder? Pega água pra gente. Vê se consegue mais. Por favor. Gastar um pouquinho mais de saliva, né, Paulo? Nossa Senhora. Ó, já tem uma aqui elogiando. Nossa, só gratidão por trazer um grande mestre da copy. Boa, Você legal. não sabe o que te espera, hein? Esse episódio tá totalmente top. Paulo, quanto tempo você leva pra criar uma copy? Pergunta do Luiz Matias. Pergunta aberta. Normalmente, quando a pessoa faz esse tipo de pergunta, talvez ela ainda não tenha sido muito exposta ainda à copy. Sim. Por quê? Porque existem vários tipos. Tá bom, já deu aqui, obrigado, viu? Existe copy para carta de vendas, existe copy para página de vendas, copy para e-mail, sequência de e-mail. Eu vou assumir que essa pergunta seja para carta de vendas. Tá. Que eu imagino que normalmente seja isso. Carta de vendas também é vídeo de vendas, é a mesma coisa, tá? Uhum. A sales letter, na verdade, é a carta transformada em vídeo, então é a mesma coisa. Certo. Depende de alguns fatores. Como eu comentei no começo... Desculpa. Depende de alguns fatores. Como eu comentei no começo do podcast, um dos fatores é o nível de consciência do público. Quando você tem um público muito consciente de um determinado problema, você normalmente vai precisar de menos influência e persuasão para convencer ele. Quando você tem um público menos consciente de um problema, normalmente você vai precisar de mais tempo de persuasão. Quando a gente fala de produto de front-end, que geralmente são produtos de entrada, né? Front-end são produtos de entrada, eles têm ticket muito baixo. A ideia é atrair a maior quantidade de público diferente, com interesse no mesmo tema. Então, vou dar um exemplo para vocês. Nicho e subnicho. Por exemplo, nicho, ganhar dinheiro online. Subnicho, ganhar dinheiro online através da bolsa de valores. Eu especifiquei dentro de um nicho. Então, quando eu vendo um produto de front-end, eu não vou vender um produto falando assim, ganhar dinheiro online na bolsa de valores usando fundo imobiliário. Porque é muito específico, é nichado. Então eu tô atingindo uma fatia muito pequena que tem consciência de que consegue ganhar dinheiro na bolsa de valores e com fundo imobiliário. Então são 3 coisas. Para esse cara, o meu poder de convencimento para vender um produto desse tipo é muito menor. Eu não preciso ficar falando muito com ele. Agora, com um cara que quer ganhar dinheiro na bolsa de valores, eu provavelmente vou ter que falar muito mais. Eu vou ter que começar falando sobre ganhar dinheiro e tal. Então, em geral, os produtos de front-end, eles têm uma copy maior, mesmo. Então, talvez ali coisa de 20, 25 minutos. E em termos de quanto tempo demora para escrever, isso é muito relativo. Se for um produto que eu já escrevi para ele antes, um nicho que eu já escrevi para ele antes, provavelmente eu vou gastar muito menos tempo. Talvez 1 semana, 2 semanas. Se for um produto que eu tô tendo, um nicho que eu tô sendo exposto a ele agora, pode ser que eu demore até 1 mês. Né? Eu falo que isso aqui é uma opinião minha. Tá? Uhum. O copywriter, ele é como se fosse um Leonardo da Vinci. Você acha que o Leonardo da Vinci sei lá, em janeiro ele pensou assim, em fevereiro eu vou pintar a Mona Lisa? Claro que não. Ele provavelmente recebeu algum convite, na verdade ele recebeu um convite de um amigo dele para pintar a imagem da esposa dele e ele falou, beleza, topo. E foi. E copy é meio que isso, é meio que você tem que ter aquele momento de, vou fazer. Pelo menos comigo funciona assim. Se eu me forçar a escrever copy, eu observo que eu não tenho o desempenho que eu teria anteriormente. Talvez para muita gente isso seja funcional, mas para mim não é, porque eu vejo o copy como se fosse uma arte, um processo de arte. Porque, de certo modo, é um tipo de arte. Escrever é artístico. Não posso simplesmente chegar ali, hoje vou escrever uma copy. Eu já tentei fazer isso, não foi tão funcional. Então pode ser que eu demore 1 semana, porque eu estou muito inspirado, ou pode ser que eu demore por um mês, porque eu tenho que estudar mais, eu tenho que esperar aquele dia de, opa, acho que dá para escrever isso aqui na copy. O que, em geral, eu faço eu pego um documento, no Word mesmo, coloco algumas coisas que eu imagino que tenha que ter naquela copy
E aí depois eu vou escrever sobre aquilo. Então eu vou falar um pouco ali sobre o nível de consciência do público, foi uma coisa que a gente comentou. Qual o caminho que eu pretendo seguir dentro daquela copy, que normalmente a gente tem 2 caminhos, né? Seriam o greed ou fear, que é o caminho de despertar ganância nas pessoas ou despertar medo. E os 2 caminhos são extremamente fortes. E é bom você escolher somente um caminho, porque quando você segue os 2 fica uma coisa meio estranha. Ah, tô feliz e tô triste, tô desmotivado, tô com medo. Então, não tem uma resposta exata para isso, não. Se eu, por exemplo, eu tô contratando um copywriter agora, vai ser muito complicado que eu exija para ele que ele tem que me entregar uma copy no mesmo dia, a não ser que possa ser uma copy que dê para ser entregue num dia. Por exemplo, um e-mail. Ou uma mensagem pro WhatsApp. Ah, meu filho, aí você tem que ter essa capacidade. Sim. Agora, quando a gente fala em termos de persuasão para vender algo para alguém, uma carta de vendas é muito mais complexo, muito mais difícil. Tem que pegar notícias que embasem o meu argumento, eu tenho que pegar coisas que me expliquem como o público funciona, como ele age, como ele se comporta. Swipe file também. Swipe file para ter algum exemplo, talvez. Ver o que alguém já escreveu sobre, se eu puder achar. Então, é isso. Não tem uma resposta exata para isso, não. Legal. Legal. Olha, pergunta do Vi_Sanches. Para um PLR, é sempre o mesmo processo preparatório? Tipo, você usa a mesma base para todos os nichos? Eu não entendi. Será que ele tá falando em termos de copy? Eu acredito. Ou de estratégia? Tipo assim, para você vender um PLR de emagrecimento e um de renda extra, é a mesma base ou tem algo que muda nesse processo? No geral, os passos que a gente vai ter que fazer para fazer aquele PLR, eles geralmente são bem padronizados. A não ser que o PLR seja uma coisa muito diferente. Vou dar um exemplo. É muito diferente de você vender um produto de recorrência e vender um produto de compra única. Porque a pessoa ela vai ter que ser exposta de forma diferente àquele conteúdo. Então, normalmente, a pessoa que compra um produto de recorrência, ela precisa de novidade sempre. Então, até o processo de produção do produto tem que ser pensado nisso. Eu vou conseguir entregar... Se eu entregar tudo imediatamente, no segundo mês a pessoa evade. E se eu estou vendendo um produto de recorrência, eu não quero que ela faça isso. Por que a Netflix tem que produzir conteúdo novo e com frequência? Porque senão ela perde os usuários dela. Então, em termos de passos para fazer, quase sempre vai ser a mesma coisa. O que vai mudar um pouco talvez seja o ticket, que aí talvez você vai ter que fazer uma coisa um pouco mais elaborada ou não. E o tipo de produto que você vai vender. Eu já fiz alguns testes de vender produto de recorrência e por mais que seja bom, o trabalho é muito maior. Porque você precisa manter a pessoa engajada sempre, não é só vender uma vez. Legal. Então, dando um ápicezinho nessa pergunta. Então, qual é o processo de vender um PLR? Tipo, exemplo. Qual é o processo? Pesquisa, encontra, traduz. Sim. Cria página de venda. Qual seria o passo a passo grosso? Tá. A primeira coisa que você tem que fazer é encontrar um nicho de venda em massa. E isso é bastante padrão, assim, é aceito como uma forma bastante padronizada de agir. Nichos de massa, produtos que falem sobre saúde, produtos que falem sobre desenvolvimento pessoal, produtos que falem sobre relacionamentos, emagrecimento, são nichos de massa. Todo mundo quer esse tipo de coisa. Produtos que falam sobre como ganhar dinheiro online. E aí o que é muito comum das pessoas fazerem é procurar esses produtos fora. Tem que ser um produto que já é validado. Por que tem que ser um produto validado? Porque como você está querendo vender rápido e fazer uma coisa rápida, você não quer arriscar. Você vai lá fora, vai procurar algum produto. Então a gente pode usar, por exemplo, o ClickBank para fazer isso. Ver quais são os produtos que mais estão fazendo venda no ClickBank e pegar a modelagem de algum deles. Esse é o caminho mais rápido de todos. Esse é o caminho mais rápido. O caminho que não seja tão rápido assim é você pegar aquele nicho, ver o produto que mais vende lá fora, qual é a estratégia por trás e fazer um produto do zero aqui dentro. Não seria basicamente um PLR, seria uma modelagem mesmo, mas a gente já fez isso também e é super funcional. O que foi testado por alguém, na maioria das vezes, já poupa nosso caminho para fazer. Legal. E quando a galera começa no mercado, eu falo muito isso. Eu falo, gente, vocês não precisam reinventar a roda já está aí. Só tem que fazer o que sabe que funciona. E principalmente quando você está começando, é isso mesmo que você tem que fazer. Não inventa a moda, não queira inovar. Inovar é depois que você já tem alguma coisa validada que está te trazendo caixa. Inovação, você não começa fazendo inovação. Ninguém começou fazendo inovação. Aliás, até talvez tenha alguns casos, mas na grande maioria das vezes não tem. Observa que a galera que, por exemplo, hoje está fazendo muita fama no TikTok é fazendo sempre uma mesma coisa repetida de uma forma muito besta. Tipo, sei lá, o cara
o doidinho do Luva de Pedreiro lá. Mano, o cara ficou, sei lá, fez não sei quantos vídeos fazendo sempre a mesma coisa, repetitiva, é um negócio bobão, o cara chutando pro gol, velho. Sim. Se você for analisar, ele não fez nada de diferente, nada de inovador. O que é inovador do que ele fez? Nada. Ele chutou a bola pegando fogo? Não. Chutou a bola que tava no gelo? Não fez nada. É um cara no campo de areia com uma trave de gol chutando bola e falando sim. Então, um cara não fez nada que seja inovador. Inovador não é. Com certeza. Aquele cara também do... Sabe? Que fazia assim. Sim. Isso te parece inovador? Não me parece inovador, sabe? Não. Me parece inovador. Parece um negócio, sei lá, que o cara achou que daria certo e deu. Então, em termos de entrar em qualquer mercado, eu vejo isso. Eu vejo faz um negócio que é básico, faz um negócio que é simples, faz um negócio que você já viu que funciona, só replica. Pega de um outro mercado que você viu que funciona e traz para dentro do seu. Por isso que eu falo muito. Pega outras referências, não fica só dentro de um mercado, não. Um dia um seguidor mandou assim pra mim no box de pergunta, fulano de tal, não vou citar nomes, fulano de tal falou que você não tem que saber nada de política, tipo, você não tem que estar prestando atenção em política. Se você é copywriter, eu discordo completamente dessa informação. Uma coisa muito importante para você ser um bom copywriter é saber o que está acontecendo no momento ao seu favor. Tem certas copies que poderiam ter sido utilizadas, que só podem ser utilizadas, por exemplo, na Copa do Mundo. Porque você vai conseguir usar aquele ambiente de felicidade, de vitória e tudo mais. Tem certas copies que não vão poder ser utilizadas em outros momentos. Então é ter esse feeling de observar o que está funcionando, observar o que está acontecendo no mercado, reproduzir. A partir do momento que começou a ter os primeiros resultados, aí sim, você pensa em inovar, pensa em fazer alguma coisa diferente, trazer uma novidade, enfim, é isso. Legal. É isso. Que Fácil episódio assim. Fascinante. Muito bom. Muito obrigada pela sua Parabéns. presença, Paulo. Obrigado, valeu. Tamo junto valeu demais. Prazerão. Temos presentes. Presentes. Não podia sair daqui sem um presente. No mesmo meu aniversário. É mesmo? É mesmo? Que dia que você faz? 4 de junho. 4 de junho? No dia do meu aniversário. Nossa, aí não. Nossa, 4 de julho, né? Ou você já fez? Junho, já então fiz. você já fez. Já fiz, no mesmo aniversário. Ah, tá. Um presente atrasado obrigado. de aniversário. Obrigado. Chocolates, caneca. Não, isso aí é nosso. Obrigado. Obrigada pela sua presença, Paulo. Obrigada por compartilhar tanto Ficou conhecimento aqui do aqui lado. no Muito nosso bom o papo aí, a podcast. conversa. Espero que você tenha pelo gostado. E o que essa galera que acabou de assistir esse episódio tem que fazer, Marcelo? Olha, deixa um like aqui, se inscreve no canal. Antes, deixa aí suas redes sociais pra galera, Paulo, que quer te Sim, a seguir. rede principal é o Instagram, Paulo Lasser. Paulo Lasser. Não tem outra? L-A-C-E-R, só essa. Maravilha. Tem o Telegram, mas o Telegram depois eles me pedem lá no Instagram que eu Legal. mando. Beleza. Então, se você chegou até aqui, primeiro, obrigado pela sua presença. Acho que você curtiu muito o episódio de hoje. Então, já deixa nos comentários o que é que você aprendeu com o Paulo. Quem você gostaria de ver nos próximos episódios. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações sempre que sair mais um episódio do KiwiCast. Te vejo no próximo. Te vejo no Valeu, próximo. Tamo junto. Valeu. Um abraço.